Olá, irmãos. Bom dia. Salmos, capítulo 115 e o versículo 6, 7 e 8 diz assim: tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. O que a idolatria faz com o ser humano? Em primeiro lugar, o que é a idolatria? Idolatria é a prática de atenção ou adoração a tudo aquilo ou a quem é colocado ou que é colocado no lugar de Deus. Deus tem o seu lugar no universo, no mundo, porque Ele fez tudo. Logo, Ele é parte fundamental de tudo que existe. Porque Ele mantém, porque Ele quis que existisse. Então, Ele tem as respostas que nós precisamos. Sendo a Bíblia a realidade, até porque nós vemos que a Bíblia consegue prever o futuro, logo é um livro fidedigno. Então, conseguindo provar sua autenticidade, ou seja, a Bíblia consegue provar que é real, que é verdade, que é a palavra de Deus. Então ali nós temos as suas instruções, a instrução do fabricante do ser humano. E mais do que isso, Ele quer ser nosso amigo. Ele quer ser nosso Pai. É claro, se o ser humano assim permitir, se o ser humano assim querer. Dito isso, o que a idolatria faz com o ser humano? Bem, quando nós tiramos o lugar de Deus para colocar qualquer coisa, nós somos enganados. Você já recebeu uma encomenda errada? Como você se sentiu? Talvez você que pede o seu almoço para alguém entregar, ou talvez estando num restaurante, você pede, por exemplo, arroz e feijão e alguém traz para você macarrão com molho. Você vai dizer: mas eu não pedi isso. Alguém trocou. Alguém trouxe outra coisa. Mas no caso da idolatria chega a ser pior. É como se você pedisse um prato de comida e alguém trouxesse para você um prato de pó de serra ou de serragem, se você preferir. Como você se sentiria com fome, por exemplo? Você entende? A idolatria, ou seja, as propostas que prometem substituir a Deus, elas não conseguem cumprir essa promessa. Elas não conseguem ser, de fato, aquilo que o ser humano precisa, aquilo que nós precisamos. Simplesmente porque Deus, como diz a própria Bíblia também, só existe um. Então, não há razão para entregar a nossa vida, para se enganar,
para entregar a nossa atenção, a nossa adoração a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Porque tudo isso não passa de uma armadilha, não passa de algo que vai destruir tudo de bom que existe em nós. Começando pela nossa identidade. O ser humano, por exemplo, ele é conhecido pelos seus instintos, pelo seu ato de andar, de falar, de escutar, de pensar e assim por diante. No entanto, de acordo com o texto que nós lemos hoje, quando alguém adora a algo que não seja Deus, mas algum ídolo, ele perde essas atribuições. Porque um ídolo, na antiguidade principalmente, uma estátua, ela tinha pés, tinha mãos, tinha ouvido, tinha tudo, aparentemente, que um ser humano tem. Mas, obviamente, não conseguia falar, escutar, pensar. E o texto aqui seriamente diz que se tornem como seus ídolos, aqueles que o adoram. Ou seja, pode não ser uma estátua nos nossos dias, pode ser uma ideia, pode ser uma pessoa, pode ser um partido político, pode ser mais do que uma ideia, uma ideologia. Qualquer coisa que seja, vai transformar a pessoa naquilo que ela adora. Ou seja, Deus nos dá liberdade para pensar. Com esse mundo, você não tem liberdade. Você tem que se vestir e agir da mesma maneira que todos agem e respondem. Você não vai poder ouvir, porque vai ser impedido de ouvir, por exemplo, as coisas de Deus. Vai sempre estar envolvido em uma coisa ou outra, porque se tornou um empregado do seu ídolo. Não vai poder sentir, experimentar as coisas boas de Deus, que Deus deixou para o ser humano, porque se vê amarrado a um princípio, a uma prática que se tornou uma armadilha para ele. A boa notícia hoje é que até para idolatria Deus tem cura. Até para idolatria Deus tem uma resposta. Então, o que quer que seja que você está colocando no lugar de Deus, que você está deixando de ouvir a Deus para seguir, seja a sua própria vontade, seja de um amigo, namorada, namorado, irmão, tio, pai, mãe, mulher, esposo, não importa. O que quer que seja que está ocupando o trono de Deus, que está fazendo você decidir errado, precisa hoje ser tirado do trono da sua vida. Porque Deus quer abençoar você muito. Por isso que a Bíblia fala, bendito aquele que confia no Senhor. E é claro, toma a decisão correta. Bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite, confiando no poder de Deus. Que Deus te abençoe.